Olá! Ih, maravilha! Vamos compartilhar essa live porque hoje ela está sensacional e tem muita informação para você, muito conhecimento para que a gente possa então mudar essa condição, levar um pouco de informação para dentro da casa de vocês, como evitar e vencer o câncer. Mas antes eu quero agradecer, essa semana foi uma semana de muita agitação por aqui. Nós tivemos o evento da saúde, do circuito de cuidados com a saúde das mulheres. Nós tivemos a palestra também da Farmativa, que foi um sucesso. O evento foi maravilhoso. 40 mulheres, nós tivemos a oportunidade de ter um contato muito estreito com elas, ajudando nessa transformação. E nós criamos um lema que é descer a ladeira no salto alto. Isso mesmo, envelhecer sem doenças, sem comorbidades, sem câncer, sem tristezas também, por que não? E aí, nós vamos falar sobre isso hoje. E ontem nós tivemos uma palestra para quase 200 mulheres lá na Igreja Lagoinha, num evento maravilhoso. E então a semaninha foi bem agitada. E a próxima semana nós vamos estar no Congresso Internacional no Rio de Janeiro, dando uma palestra. Gratidão mesmo. Um abraço aí para a doutora Flávia Nakamura. Mas vamos lá, né? Como evitar e vencer o câncer? Olha, em 2017, tá? Eu tive que retirar um quadrante da minha mão. Fiz todo o protocolo, fiz o que precisava ser feito. Vamos compartilhar aí, Diego, muito bem. É bom que você ajuda outras pessoas, porque nós não vamos falar só sobre câncer de mama, não. Nós vamos falar de uma forma geral, porque são 250 cânceres catalogados. Olha o número. Olha aí, pessoas, 250 tipos de cânceres catalogados. Então, em 2017, eu tive essa condição, tá? E agora, eu ainda não falei sobre isso, porque eu ainda estou esperando o meu organismo ter uma reabilitação adequada, mas no carnaval eu esvaziei as minhas mamas. Nós vamos falar sobre isso depois, porque eu ainda estou no processo, não tem nem 30 dias, foram 21 dias, então eu estou um pouco ainda fragilizada. Estive nos eventos, sim, seguindo todas as orientações, mas e aí, Consolação? Você come super bem? É a grande pergunta. Por que é que você fez isso? O que está acontecendo? Mas não é muito drástico, não é muito trágico? Olha, primeiro eu quero dizer para vocês que 2 mamas não valem uma vida, né? Então, não só 2 mamas. Às vezes você retira um pedaço do intestino, uma próstata, e realmente não vale uma vida, né? Então, mas como é que se forma? O câncer é uma doença que aparece por várias condições. Quais são as condições que favorecem? Eu costumo dizer que não é doença. Por quê? É condição de um corpo doente. Então, é um corpo que está desvitalizado, que está doente, aí sim se instala um câncer, porque é um terreno biológico favorável para o desenvolvimento da doença. Então, uma das causas hoje, muitas pessoas perguntam, é genética? Não, você não é mais refém da sua genética. Apenas 15% das lesões cancerígenas, não importa onde, está relacionada com a genética.
é sim uma condição que está relacionada com muitos fatores, dentre eles mágoas, decepções, frustrações, rejeição, fraturas emocionais que nós trazemos conosco, às vezes desde a infância. Sempre no meu consultório, porque aparecem muitos casos, praticamente toda semana, eu tenho 2 a 3 casos de câncer no consultório. E aí é aquela família, é aquele pai que perdeu um filho, é aquela mulher que se separou de uma forma, às vezes, muito abrupta, muito repentina, de uma forma bastante traumática, ou alguém que teve uma falência, que quebrou-se, ou alguém que perdeu um emprego, ou seja, uma condição muito trágica, morreu um irmão. Isso é fato. Então, primeira causa que nós temos que validar para que o nosso terreno biológico instale uma doença, principalmente o câncer. Então, o nosso corpo, a doença, ela aparece quando a minha imunidade baixa. Então, quando a imunidade do meu corpo cai, as minhas células de defesa, que deveriam estar controlando todo o processo, que nós vamos falar como isso acontece. Muito bem, isso mesmo, Elisa. Silvana, vamos compartilhar. Eu quero muita gente aí participando, porque a live é uma live importante, esse conteúdo é importante. Às vezes você não ouve falar sobre isso. Nós vamos falar muito sobre condições para que nós possamos, então, evitar e vencer. Então, quando a nossa imunidade baixa, tá? Cai, o que acontece com as células cancerígenas? Aumentam. Cada uma de nós produz, em média, 20.000 células cancerígenas por dia. Que isso, Consolação? Sério? 20.000 células cancerígenas por dia? Sim, é isso que nós estamos produzindo agora. Então, como que acontece? É que nós temos um processo de seleção, nós temos o quê? Policiais dentro do nosso corpo que vão destruir essas células tumorais. Só que quando a imunidade cai, nossos bandidos vão crescer. E essas células cancerígenas de 20.000 multiplica para 40, 60 e vai formando um tumor, um nódulo. E aí? Então, uma das causas que a gente tem que considerar são as fraturas emocionais. E eu sempre digo, gente, a mágoa é de quem? É minha. O que eu faço com ela? Doença? Então arranca esse negócio de você. O que você faz com a sua tristeza? Arranca ela de você. Mágoas, decepções, frustrações, perdas é um fator extremamente importante para desenhar um crescimento tumoral. Segunda condição que nós temos que pensar é que cada vez estamos vivendo mais. Então, estamos expostos o tempo todo a toxinas ambientais, a comidas que favorecem, por exemplo, câncer de intestino, comidas que favorecem o desenvolvimento e cada vez aparecem mais. E nós tivemos 2 estrelas, 3 celebridades agora, Pelé que faleceu, Roberto Dinamite que faleceu. Nós temos cada vez mais pessoas sendo detectadas, sendo diagnosticadas com câncer de intestino. O que predomina no homem é o câncer de próstata. Na mulher, o predomínio
de câncer de mama. É claro que nós temos o melanoma, que é o câncer que mais agride, que mais mata. Mas olha só, gente, vamos entender quais são as causas para que nós possamos falar como evitar. Então, nós citamos que toxinas ambientais, tá? Toxinas como salsicha que nós ingerimos, que tem aquele apelo comercial cheio de corante. Nós temos a carne queimada que tem acrilamida, aquelas pessoas que estão sempre fazendo aquele churrasquinho mais queimado. A acrilamida é um fator desencadeador desse ambiente favorável para o crescimento tumoral, Mas nós temos o quê? Nós temos comidas como os corantes, nós temos a obesidade, o sobrepeso, diabetes tipo 2 descontrolada, nós temos o alcatrão, o tabaco, que tem em torno de 230 substâncias que podem causar câncer. Nós temos amálgamas na nossa cavidade oral, na nossa boca, que pode liberar mercúrio, e mercúrio pode sim ser favorável para o desenvolvimento de um tumor. Mas e aí, Consolação? Vou retirar o meu amálgama só se você tiver um dentista biológico, que é aquele que vai impermeabilizar a sua cavidade oral para evitar que esse mercúrio caia na corrente sanguínea e possa então favorecer o aparecimento. Então nós estamos falando de condições que são favoráveis e que você pode ajudar a sua família, os seus amigos, você mesma, evitando, Então, o sobrepeso, a obesidade, a alimentação cheia de corantes, conservantes, o nosso corpo, ele não está programado para metabolizar isso. Se o fígado não estiver em condições de fazer detoxificação disso, nós teremos então essas substâncias circulando no nosso corpo, fazendo com que as nossas células multipliquem, formando nódulos. Nós temos que pensar naquelas pessoas que ingerem grande quantidade de álcool todos os dias, que são alcoólatras, que vão ter uma imunidade baixa. Então, todas as vezes que a minha imunidade cai, eu favoreço o crescimento da doença. Mas o que pode favorecer então o crescimento da doença? Tudo aquilo que me causa desnutrição. Por exemplo, parasitas intestinais, que come aquilo que eu como, que se alimenta do que eu alimento. Então, parasitas intestinais vão diminuir a minha imunidade. Se a minha imunidade diminui, eu favoreço o quê? O crescimento da doença. Então, olha quantas coisas nós já elencamos. Nós já elencamos as mágoas, as decepções, as fraturas emocionais, a nossa criança ferida, a nossa adolescência ferida, os traumas que nós temos diante das perdas, das mortes, da separação. Nós temos que elencar então parasitas intestinais, toxinas ambientais. Nós temos que elencar o sobrepeso e a obesidade, porque o alimento hoje consagrado que nós temos respaldo em estudos é o açúcar, que favorece o crescimento da célula tumoral.
O tumor, a célula, precisa de nutriente. E se nutre basicamente de quê? De açúcares que vem embutido nos alimentos, que vem ali escondidos. Quantos açúcares estão ali presentes? Nós temos também as gorduras trans, como a manteiga, margarina, como os óleos vegetais, que são aí largamente usados. Nós temos plásticos que nós consumimos, às vezes, aquele cafezinho inocente, quentinho, no copo descartável. Ele libera uma substância que se chama BPA, que é o bisfenol, que é uma substância que favorece ao crescimento tumoral. E nós temos o quê? Nós temos também toxinas ambientais, organofosforados. Nós temos substâncias que estão aí no nosso meio, no nosso cotidiano, que precisam ser o quê? Sofrer detoxificação no nosso fígado. Nosso fígado tem as etapas que ele faz de detox e ele precisa estar saudável para fazer então o que? Fazer as proteínas que são responsáveis pela destruição de tudo isso que nós estamos falando. Então vejamos como é que o câncer cresce. Preste atenção. Nós temos um grupo de policiais no nosso corpo que são as enzimas que se chamam, fazem parte do grupo. É como se fosse um policiamento da nossa cidade. P53. Guarde isso, ó. Bonzinhos, então, os P53. São eles que protegem o nosso corpo e vão lá e retiram todas as células tumorais. Destrói essas células tumorais, fazem uma condição que se chama apoptose. O que é apoptose? É a morte programada das nossas células. As células do nosso intestino, os enterócitos, têm uma vida média de 4 dias. As plaquetas que você faz o doseamento lá no seu hemograma têm uma vida média de 10 dias. As hemácias têm uma vida média de 120 dias. Então, após 120 dias, essas células são destruídas por um processo que se chama apoptose. É a morte programada. E quem faz isso? Esse policiamento que corresponde às enzimas do grupo P53. Bom, mas por um outro lado é um cabo de guerra. Se eu tenho a proteção dessas enzimas que se chamam P53, pelo outro lado eu tenho um grupo de bandidos que se chamam NF-kappa-beta. E esse NF-kappa-beta, gente, ele cresce, ele é um processo inflamatório, ele libera citocinas inflamatórias, ele joga um monte de bandido ali, faz o tumor crescer, faz um monte de células, de citocinas inflamatórias crescer quando ele se nutre de açúcares, de alimentos adocicados. Então, essa inflamação gerada pelo açúcar, gerada por alimentos adocicados, isso vai favorecer o quê? Vai favorecer, então, o ambiente inflamatório que faz com que o bandidão NF-kappa-beta destrua, então, o policiamento da P53. E aí, a doença vence. É aí que a doença cresce.
Então, todas as vezes que o meu corpo está hostilizado, inflamado, triste, todas as vezes que eu consumo alimentos inadequados, que eu tenho parasitas intestinais, que eu tenho fungos no meu intestino, a Cândida albicans, aquela famosa candidíase, pode se transformar em uma espécie que se chama glabrata, que pode favorecer ao câncer. Olha quantas coisas que nós estamos falando que podem desencadear o crescimento da doença. A semana passada nós falamos sobre desodorantes que contêm alumínio, que nós jogamos, todos os desodorantes no Brasil contém alumínio. Então, você tem que ficar muito atenta, porque o alumínio pode se depositar também na mama, favorecendo o crescimento tumoral. E aí? Então, olha só quantas coisas nós falamos para você, elencamos, que você tem que ficar atento, que você pode prestar atenção e anotar e mandar para as pessoas e ajudar essas pessoas que estão sofrendo, porque o câncer cresce a cada dia que passa. Hoje está matando mais do que doenças cardiovasculares, tá? Do que o infarto, do que o AVC. Então, nós temos que o quê? Conhecer. É um assunto gostoso de falar? Claro que não, gente. Seria melhor se nós estivéssemos aqui falando de quê? De pele, de como atenuar as nossas rugas, de botox, de preenchimento, de ácido hialurônico, de fios de PDO, de suplementação que nós podemos fazer para que a gente possa rejuvenescer, que nós estivéssemos aqui falando sobre hormônios, que trazem longevidade, mas nós estamos falando de um assunto que é importante para você, que é importante para os seus amigos, porque o conhecimento ele é transformador. A partir do momento em que você tem essa consciência que nós temos hoje 250 tipos de cânceres catalogados e que você sabe onde está a causa eventual deles, que não é só genética, você não é refém da sua genética, não mais. Consolação, tenho diabetes mellitus tipo 2. Qual é a causa? A mão. Sim, a mão que leva a comida à boca. Então é necessário que você saiba exaustivamente da importância que nós temos de excluir alimentos que são facilitadores, que são promotores dessa doença que traz muito sofrimento para o seio familiar. E aí? Como é que nós podemos detectar isso? Gente, eu costumo dizer que a nossa medicina, ela é muito mais curativa. Aliás, ela é curativa. Ela não é preventiva. Nunca. Veja bem, quando você faz uma mamografia, você não está prevenindo nada, você está detectando precocemente. Fato, mas não é prevenção. Quando você faz um PSA, um exame de próstata, um ultrassom de próstata com resíduo pós-vesical, você está detectando precocemente. Então, olha só o que acontece. Existem medicamentos que também têm o potencial de aumentar e de levar a câncer. Por exemplo, quando nós pegamos uma adolescente, entregamos para ela uma cartela de pílula anticoncepcional, olha só, pílula anticoncepcional é remédio, concorda? Sim, é remédio. E para que nós vamos dar pílula anticoncepcional para um adolescente de 14, 15, 16, 17 anos que não está doente?
Às vezes é necessário sim. Muitas pessoas me perguntam, você é contra a pílula? Sim, mas às vezes faz-se necessário o uso delas. Mas olha, a gente entrega uma pílula anticoncepcional para uma adolescente que não tem doença nenhuma e quando ela completa 40 anos a gente pede uma mamografia para ver se virou câncer. Isso é prevenção? Claro que não. Isso é detecção precoce. É importante? Sim, a detecção precoce para que a cura seja feita. Entende? Mas prevenção não. Então, nós já sabemos as possíveis causas. Nós já sabemos como é que o P53, responsável pela apoptose, pela morte programada de todas as células do nosso corpo. E se esse P53, responsável por destruir aquela célula, e ele está bloqueado pelo NF-kappa-beta, que é um bandidão, bloqueou igual uma tesoura, vai lá e corta P53. Então, o que acontece? A proteção minha, o meu corpo está desprotegido. Consequentemente, quem vence? NF-kappa-beta, o bandidão. Que é o quê? Que ele vai liberar citocinas inflamatórias que vão fazer com que esse local, esse pH se torne ácido. Câncer cresce em meio ácido. Acidez, gente, é uma condição de química lá que a gente avalia de 0 a 14. De 0 a 7 é ácido. 7, neutro. De 7 a 14 é alcalino. Gente, quais são os alimentos que acidificam o meu corpo? Alimentos que estão na prateleira do supermercado. Alimentos que alimentam o tumor. E quais são os alimentos que são alcalinos? Gente, nós morremos pela acidez. Nós morremos pela acidez. Um corpo alcalino é um corpo de um bebê, de um recém-nascido. E quais são os alimentos alcalinos? Quais são os alimentos que têm as propriedades de fazer silenciar esses tumores ou essas massas tumorais? Olha que legal, gente. Olha como que esse conteúdo é fantástico, é bacana, é interessante, é importante. Porque se eu quero descer a ladeira no salto alto, eu quero viver muito. Se eu quero viver muito, eu tenho que melhorar, favorecer o meu corpo com um ambiente alcalino. E um ambiente alcalino, comidas alcalinas que protegem contra o câncer são verduras, legumes, as brássicas, a couve, o espinafre, o agrião, ora pronobis, são alimentos que têm substâncias que vão favorecer o desenvolvimento de P53, que são antioxidantes, anti-inflamatórios, que ajudam a diminuir as células tumorais e, além do que, o câncer, para crescer, ele gera ali em volta dele vasos sanguíneos. Eu costumo dizer que o câncer é como por exemplo, na mama, um nódulo benigno é como se fosse um ovo que eu quebro lá no prato e ele está inteirinho, está ali a gema, em volta está a clara, inteirinho, ou seja, ele é
conectado, ele está in situ, está localizado. E quando ele perde o juízo, quando ele vira um nódulo maligno, é quando ele cresce. Furou a gema, arrebentou ali, ele vai para um lado e para o outro, porque ele não tem crise de identidade. Ele cresce e aí ele usa todo o maquinário do corpo para crescer. Ele usa todos os nutrientes para crescer. E ele faz angiogênese. O que é isso? Ele faz desenvolver em volta dele vasos sanguíneos. Para quê, Consolação? Porque ele precisa de se nutrir para crescer. Ele cresce rapidamente quando ele é maligno. E às vezes ele cresce tanto que ele enraiza e forma aquilo que nós chamamos metástases. Caem na corrente sanguínea ou vão ali para os ossos. Primeiramente, eles gostam muito de ir para o pulmão. Às vezes, quando se detecta no pulmão, já não é mais primário. Ele é secundário, porque ele apareceu às vezes ou na mama ou em outro lugar e foi para o pulmão. Por quê? Porque o sangue carrega essas célulazinhas como um passarinho que vai pegar uma sementinha de girassol e vai voar e vai depositar aquela sementinha de girassol em outro lugar. Então, às vezes é um tumor que apareceu no osso, ou apareceu no pulmão, ou em algum outro lugar, e a origem dele é a distância. Então, é importante você saber que você pode controlar isso. Olha que maravilhoso! Como Deus é perfeito, deixar essa informação para que a gente possa, então, ajudar as pessoas que nesse momento estão sofrendo, que estão em casa, vítimas dessa condição. E o que é que nós podemos fazer, então, para detectar precocemente? Buscar orientação do seu médico. Existem marcadores inflamatórios, tumorais, que nós podemos pedir no nosso sangue, como o CEA, o CA-125. Gente, não precisa de anotar isso. Só para vocês saberem que existe a possibilidade de você fazer uma detecção precoce disso, o CEA, o CA-125, o CA-153, o CA-199, existem marcadores que podem vir que são inflamatórios. Não quer dizer que você veio com esse marcador alterado que você está com câncer. Não mesmo, tá? Quando é que eu posso dizer que uma pessoa está com câncer? Quando tem uma biópsia. Apenas a biópsia, ela é o elemento para dizer que você tem um câncer. Então, olha só, quantas coisas nós já dissemos aqui que são importantes, tá? Eu sei que é um tema de domingo, que é um tema importante, por quê? Porque nós estamos trabalhando longevidade, e quando a gente fala de longevidade, a gente não pode falar só dos aspectos positivos, do embelezamento, de fora para dentro. Nós temos que pensar de dentro para fora. O que é que está acontecendo com essa bioquímica celular? O que está acontecendo com essas mitocôndrias das nossas células? O que está acontecendo ali no núcleo? O que está acontecendo com o DNA das nossas células? O que está acontecendo ali nesse ambiente das nossas células? E olha que nós temos 150 trilhões de células. E como dissemos no início, hoje já são conhecidos 250 tipos de câncer. Mas qual que é a forma que eu tenho que tratar isso? Não adianta apenas câncer de intestino cortar um pedaço do intestino. Eu tenho que o quê? Melhorar
essa condição para que daqui a 5, 6, 10 anos não volte novamente. Então, como eu disse no início, câncer não é doença. Ele é consequência de um corpo doente, de um corpo fragilizado, de um corpo vitimizado por questões relacionadas às fraturas emocionais, às perdas, às frustrações, às rejeições. Quantos de nós tivemos isso lá na nossa infância, na nossa adolescência? Quantas vezes fomos comparados, até dentro mesmo da nossa casa? Olha como fulano é inteligente. E você, o que você está fazendo? Olha o tipo de comparação que às vezes nós falamos. Lá na escola, quantas vezes se comparou? Olha, fulano é melhor que ciclano, você é um burro, você não consegue aprender, você não consegue ganhar dinheiro, você não consegue fazer isso, aquilo. Quantas vezes você já foi rejeitado na sua vida, no seu casamento, na sua família? Então você precisa aprender a pegar essa criança ferida e dar amor para ela. Sabe quem é a pessoa que pode dar amor para essa criança rejeitada, magoada, maltratada, ferida, traumatizada? Você. Volta lá, pega no colo essa criança, beija ela. Fala o tanto que ela é importante para você, o quanto você acredita nela. Romper com essas crenças que foram construídas na sua vida implica em ajudar a melhorar condições de alteração do nosso corpo que pode levar a doença como câncer. Sério, Consolação? Sério! Hoje nós médicos temos que cada vez mais compreender a física, compreender a bioquímica, compreender um pouco das emoções, porque o tratamento para câncer, ele não é feito somente pelo médico, ele é feito pelo médico, ele é feito por profissionais como os psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, assistentes sociais. Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar para que nós possamos o quê? Tratar esse paciente. Condições na nossa cavidade oral, na nossa boca, leva a processos inflamatórios. Aquela estomatite, aquela gengivite, aquela retração gengival causada pela deficiência hormonal. Isso tudo faz um ambiente, nós temos mais bactérias na nossa boca do que células no nosso corpo. E olha que eu disse para vocês que nós temos 150 trilhões de células no nosso corpo. E nesse momento em que nós estamos aqui, 20 mil células cancerígenas estão sendo produzidas em você. Mas você tem um sistema, um policiamento fantástico, bacana, que vai lá e vai destruir essas células. E nós temos que prezar por esses sistemas, nós temos que controlar, nós temos que beneficiar o nosso policiamento. E como é que a gente faz isso? Claro que eu tiro o açúcar, é óbvio. Se o açúcar é o alimento da célula cancerígena, eu preciso de desnutri-la. Então eu retiro açúcar. Mas muita gente me fala, Consolação, a única coisa que o meu marido com câncer quer comer é rocambole, é um docinho. E aí eu pergunto assim, você quer que o seu marido se cure? Ou você quer que o seu marido morra? Se você quiser, você continue dando para ele, porque além do tratamento clássico que nós admiramos, respeitamos da nossa medicina clássica, que é a químio,
que é a rádio, que é a cirurgia, nós temos que o quê? Nós temos que melhorar esse ambiente que é favorável, esse terreno biológico. Eu costumo dizer que é como um aquário. Olha só para um aquário que está ali com aquela água suja, cheia de lodo, e os peixinhos estão tentando sobreviver ali. Então esse é o terreno biológico do nosso corpo. É um terreno inflamado. E aí não adianta eu ficar tentando dar comidinha para os peixinhos. Eu preciso fazer o que, Consolação? Eu preciso limpar esse aquário. Eu preciso de excluir coisas que inflamam, coisas que geram lodo, sujeira, um leito de imundícies nesse meu aquário. E aí sim, dar nutrientes para esses peixinhos. Então, tem que excluir alimentos que são inflamatórios. E hoje, mais do que nunca, eu faço isso. Eu retiro, excluo mesmo açúcar. Sim, eu retiro leite, lácteos, não só o leite, porque o leite tem lactose, lactose é um açúcar. Eu retiro o glúten. E aí, temos que acrescentar alimentos, uma dieta cetogênica, gente, uma dieta sem açúcares, pobre em carboidratos, pobre em alimentos que favorecem o crescimento. A dieta cetogênica é rica em gorduras, em ácidos graxos de alta qualidade, como o azeite, o óleo de coco, como a banha de porco. Então, as oleaginosas são alimentos que favorecem o abacate. Eu sempre consumo o abacate. A dieta cetogênica, ela é desfavorável ao crescimento tumoral. Então, retiramos comida desfavorável, retiramos corantes, conservantes. A luta, a guerra é vida, é para viver, é para descer a ladeira no salto alto. E aí? Vamos excluir e vamos acrescentar. Temos que sim excluir o tabaco, o cigarro, as bebidas alcoólicas. Por quê? Porque eles abaixam a nossa imunidade. Temos que fazer mais o que? Praticar atividade física. Nós temos que aumentar as nossas endorfinas, melhorar a nossa felicidade, a nossa alegria. Chega de tristeza, chega de ambiente tóxico. Cada um que chega para visitar traz na bolsa a lástima, o vitimismo. A pessoa começa a ficar no fundo do poço. Ela vai se vitimizando, fragilizando no fundo do poço. E aí, como é que nós podemos ajudá-la? Então, gente, não é para ter dó. É para ajudar, é para estimular essa pessoa. É comida de verdade, tá? São as brássicas. A couve de Bruxelas, ela tem uma substância que se chama diindolmetano, que melhora as condições, que favorece o tratamento e diminui a evolução e o crescimento dessa angiogênese, desses vasos nutridores que favorecem o crescimento do câncer. Então, comer verduras é importante, legumes, frutas sim, mas frutas menos calóricas, frutas que têm menos açúcar. Eu sei que você vai enviar essa live para muitas pessoas, que hoje ela não vai ficar salva. Você pode aproveitar, convida as pessoas, tá? Porque o tema é importante, o tema é para que a gente possa viver muito, morrer viva,
Morrer viva, consciente, orientada, porque é muito traumático o tratamento. Só quem passou por ele sabe. Principalmente, gente, o câncer de mama. E nós temos uma colega hoje que acabou de fazer também uma cirurgia essa semana, que ela é ginecologista aqui na nossa cidade. E a gente sabe que o câncer dói muito quando você entra embaixo do chuveiro e que metade do cabelo cai. E no outro dia, a outra metade despenca. E aí que você vê realmente o que acontece no seu corpo. É muito forte. Então, é a família que sofre, é a pessoa que sofre, são os amigos que estão ali. E o que é que nós podemos fazer, então? Melhorar essas condições, melhorar esse propósito nosso, porque essa condição vem crescendo muito. Melhorar esse nosso propósito de longevidade. Melhorar o nosso propósito de entrar com comida de verdade, de desinflamar esse corpo, de diminuir então a exposição a toxinas ambientais, de ter um sono reparador, porque todas as vezes que nós dormimos melhor, nós temos melatonina. E melatonina é uma substância em que nós usamos muito, porque ela é antioxidante. Ela ajuda a melhorar o ambiente hostil do câncer. Uma condição também que hoje é muito estudada e que nós sabemos que beneficia é o uso de vitamina D em doses generosas, que você vai conversar com o seu médico, que vai conversar com o seu profissional, que te acompanha, que faz seus exames e discutir com ele substâncias que podem ser usadas. O chá verde, ele é um antioxidante maravilhoso. Ele tem substâncias que são antioxidantes, que são anti-inflamatórias, que favorece então os nossos amiguinhos, que são as enzimas P53, responsável pela morte programada das nossas células. Quando essa célula não faz a morte programada, por exemplo, o enterócito, que tem 4 dias, aquelas células lá do nosso intestino, que tem 250 metros quadrados. Então, o enterócito tem uma vida média de 4 dias. E a P53, o grupo de enzimas P53, destrói esses enterócitos. E se eles não são destruídos, vai levar então à proliferação, à multiplicação dessas células, fazendo com que surja então essa massa tumoral. Isso aí, né, Rose? A Rose Milagre tá entrando aí. A Marina Gomes também entrou. Joviano, grande Joviano. Pessoa espetacular, que eu tenho um respeito, uma admiração e um carinho muito grande. E a esposa dele é uma pessoa que cuida muito bem de antioxidantes no corpo. Nós temos aí o licopeno, que vem do tomate, que também é muito utilizado. O resveratrol, que está presente na uva, também é um antioxidante. Como nós falamos, a vitamina D, a quercetina, que está presente na cebola, ela é espetaculosa para controlar esse processo inflamatório. Nós temos também o açafrão, que contém substâncias que ajudam a desinflamar principalmente esse nosso intestino. Então, o nosso olhar não é apenas para o momento cirúrgico. Tirou o tumor? Acabou? Não!
Não adianta cortar o galho. Eu preciso tratar a raiz. Eu preciso trabalhar esse ambiente gerador de células tumorais. Eu preciso de buscar junto terapeutas que possam ajudar essa pessoa a vencer essas condições que são condições que favorecem o aparecimento de tumores. Então, fraturas emocionais, comida de verdade, evitar toxinas ambientais, evitar alimentos que contêm os corantes, né, que são assim realçadores do sabor, aquelas sopas empacotadas, os macarrões que vêm ali cheio de substâncias químicas que são inflamatórias. O nosso corpo precisa do nosso olhar, precisa do nosso cuidado. Por quê? Porque nós temos que ter esse ambiente favorável para que o metabolismo bioquímico de todas as células seja então reparados. E para fazer uma célula perfeita, eu preciso de 50 nutrientes em torno disso. Nutrientes que vão fazer essa célula multiplicar corretamente. E se eu não tenho esses nutrientes? Imagina se o meu corpo está faltando nutrientes para esse metabolismo correto. Então essa célula vai começar a multiplicar-se desordenadamente, favorecendo então aos tumores. Vamos reduzir o nosso estresse do cotidiano. Dá para fazer isso? Dá sim! Vamos tirar pessoas tóxicas da nossa vida, ambientes tóxicos da nossa vida. Que maravilha! Eu tenho certeza, a Luciana Coelho, eu tenho certeza que nós vamos conseguir então progredir nisso. É um tema bem amplo, mas ficaríamos aqui dias falando de condições bioquímicas para evitar a formação e vencer o câncer.